Olá e seja bem-vindo ao podcast Parlamentarismo à Brasileira, o podcast que tem como objetivo estudar a história política do Segundo Reinado, focando nos seus primeiros ministros e no parlamento. Episódio 3, o Gabinete Palaciano. A história de hoje começa no dia 20 de agosto de 1842, em Santa Luzia, Minas Gerais. Nos campos dessa cidade, atualmente a menos de 30 quilômetros de Belo Horizonte, o deputado liberal Teófilo Otoni prepara suas 3.000 tropas para atacar a coluna do Barão de Caxias. Otoni não é um líder militar, mas sim um político idealista. Apesar disso, ele iria atacar aquele que viria a se tornar um dos maiores militares do Império. Mas como chegamos aqui? No episódio anterior acabamos falando sobre a formação de um novo gabinete. Bom, eu talvez tenha mentindo um pouco para vocês. Nossa história começa mais de um ano antes dos acontecimentos em Santa Luzia. Chamado para montar o próximo gabinete, Aureliano Coutinho se viu alienado dos liberais que acabara de brigar com. Por conta disso, o líder áulico convidou os marqueses de Sapucaí e Paranaguá para lhe ajudar a organizar o novo gabinete. Sapucaí era um político palaciano mais próximo dos regressistas, enquanto Paranaguá havia sido bem próximo dos conservadores durante o primeiro reinado. Para complementar o gabinete, foram chamados 3 regressistas: Paulino de Souza, o futuro visconde de Uruguai, Clemente Pereira e Calmon do Pin, o Marquês de Abrantes. Aureliano ficou com a pasta dos estrangeiros, Sapucaí com a do Império, Paranaguá com a da Marinha, Uruguai com a da Justiça, Clemente Pereira com a da Guerra e Abrantes com a pasta da Fazenda. Com essa composição, esse gabinete por muito tempo foi considerado como um conservador ou regressista. A verdade, porém, é que apesar da grande presença dos regressistas no gabinete, ele era inicialmente uma obra de Aureliano e seu grupo palaciano. Se você não entendeu nada dos termos que eu estou usando, eu aconselho a assistir o segundo episódio do podcast, onde eu explico as divisões políticas na década de 1840. Ao contrário do gabinete da maioridade, o novo gabinete, apelidado de palaciano devido à presença de diversos políticos do Paço Imperial, aparentemente não se prestou a apresentar programa de governo. Talvez porque o parlamento não se encontrava em sessão, talvez porque o organizador não tinha ideologia definida, ou talvez porque o gabinete sofreu divergências internas, como veremos à frente. Mesmo sem programa, esse ministério fez muito, mas não sem antes passar por uma crise interna logo no começo. Os regressistas queriam ditar a política do gabinete, não confiavam em Aureliano. Por conta disso, uma reunião na Casa de Uruguai, ministro da Justiça, uniu Clemente Pereira e Abrantes contra Aureliano. Os 3 regressistas decidiram que iriam tratar o Marquês de Sapucaí como chefe efetivo do gabinete e ignorar as decisões de Aureliano. Obviamente, Sapucaí foi posto dentro do plano e concordou com ele. Já Paranaguá, o ministro da Marinha, parece não ter necessariamente tomado uma posição. Rapidamente, Aureliano passou de organizador do ministério para membro estranho e isolado dentro dele. Tendo os regressistas uma maioria no gabinete e na legislatura atual, eleita em 1837, eles passaram a implementar a sua agenda. Falamos brevemente da ideologia regressista no último episódio, mas aqui vale a pena ir um pouquinho mais a fundo. O grupo regressista era mais unificado e coeso que os liberais. Enquanto os liberais eram bagunçados internamente e não conseguiam se unificar, os regressistas tinham líderes claros, como o Marquês de Paraná, o Visconde de Olinda e o Bernardo Vasconcelos. Todos eles tinham uma visão comum para o Império: a ordem como princípio central na construção da nação brasileira. Afinal, para eles, não existiria liberdade sem a ordem. E como alcançar tal ordem? Para os regressistas, a resposta era simples: a centralização do poder nas mãos do monarca e do gabinete, a diminuição do poder legislativo e um freio das reformas liberais passadas durante a regência. Quando diziam freio, não consideravam que não deveria haver nenhuma reforma, apenas que elas deveriam ser feitas lentamente para não desencadear a anarquia como na época da regência. Ou ao menos era o que eles diziam. A prática, como sempre, é bem mais complicada. O modo como eles pretendiam implementar essas ideias em 1841 era bem claro: a criação de um novo Conselho de Estado, abolido durante a regência, e a mudança do Código Criminal, também criado durante a regência. Ambas medidas
tal como a regressista Lei de Interpretação do Ato Adicional de 1840, vieram da cabeça do ministro da Justiça, Paulino Soares de Souza, o já citado Visconde de Uruguai, que Joaquim Nabuco chama de figura saliente do ministério, e Tarquino de Souza classifica como discípulo predileto do líder regressista Bernardo de Vasconcelos. A supressão do Conselho de Estado havia sido uma tentativa dos liberais de restringir o poder moderador, forçando ele a consultar com a Câmara e o Senado, eleitos e fora da esfera de influência direta da coroa. Mas o real problema para os liberais estava no ato adicional e principalmente na revisão do Código Criminal. Para liberais mais idealistas como o deputado Teófilo Otoni e o senador Vergueiro, a revisão do código infringia direitos invioláveis do indivíduo. Mas foram liberais mais pragmáticos, como Olímpio de Abreu, futuro Visconde de Abaeté, que permitiram que o partido se unisse contra a reforma. As reclamações destes se davam no fato que a lei dava amplos poderes para o ministério interferir em todo o judiciário, por mais local que o cargo fosse. Delegados, juízes municipais, promotores e cargos da Guarda Nacional, todos ficavam subordinados diretamente ao gabinete e mais especificamente ao ministro da Justiça, que assim centralizava mais ainda o seu poder. Aqui vale ressaltar que a Câmara, reunida em 1841 e que passou essas leis, era a mesma eleita em 1836, como já falamos, ou seja, era de maioria regressista. Ela havia assumido em 1837 e, portanto, 1841 havia sido seu último ano. Isso é importante, pois 1842 assumiria uma nova Câmara, que, caso você se lembre do último episódio, foi eleita em 1840 pela eleição do cacete, ou seja, era de maioria liberal. Isso era importante porque, estando os liberais frustrados com o governo regressista, sua estratégia para combatê-lo era centrada em simplesmente esperar que a nova Câmara de maioria liberal assumisse, para que pudesse derrubar o gabinete com um voto de desconfiança e depois desfazer suas medidas. Essa esperança dos liberais foi logo posta abaixo. Ainda nas sessões preparatórias, onde eram reconhecidos os deputados eleitos, a Câmara foi dissolvida pelo imperador a pedido do gabinete. O motivo oficial, com certa razão se me perguntarem, foi o fato da Câmara ter sido eleita com muita fraude. Mas o motivo real era a vontade dos conservadores do gabinete de elegerem outra Câmara, com maioria do Partido Regressista. Tendo os liberais perdido seu trunfo, o que poderiam fazer? Bom, se você ler os relatos do Cônego Marinho, deputado liberal mineiro, ouvirá um relato sobre um partido liberal forçado à revolução contra os atos tiranos do terrível ministério regressista. Tenho certeza que esse lenga-lenga de derrubar um governo tirano para defender o regime representativo tiraria lágrimas do filósofo John Locke. Mas a verdade, como dito anteriormente, era muito mais complicada. Tendo realizado a eleição mais corrupta da história brasileira até a época, a verdade é que os liberais esperavam que receberiam um troco em dobro. Afinal, com as novas leis, os regressistas teriam mais meios de influenciar a eleição do que os liberais tiveram em 1840. Não acreditando na liberdade das eleições que seriam realizadas no final do ano, sobrou aos liberais aceitarem a derrota ou adotarem métodos diferentes. Primeiramente, a Assembleia Legislativa de São Paulo, de maioria liberal, mandou por meio do senador Vergueiro, um dos principais líderes do partido na província, uma carta reclamando ao imperador. O gabinete não deixou nem que Vergueiro visse o imperador para entregar a carta, pois considerava ela agressiva demais para os olhos de Dom Pedro II. Passaram então os liberais a sua fase revolucionária. Eles iriam se levantar em armas. A ideia era simples. São Paulo, parte de Minas Gerais e parte do Rio de Janeiro iriam se voltar para ameaçar o gabinete a renunciar ou ao menos reverter suas últimas decisões. Caso negassem, o plano de guerra era que Minas Gerais e os rebeldes fluminenses segurariam as forças legalistas, enquanto São Paulo iria invadir Santa Catarina, com o objetivo de se juntar aos farroupilhas no Rio Grande do Sul. A realidade, porém, foi bem diferente. Não só o governo estava pronto para a revolta, como os liberais na comarca de Curitiba, atual Paraná, e no Rio de Janeiro se recusaram a se revoltar. Os liberais do norte, principalmente alguns bem inflamados como os de Pernambuco, também não aderiram à revolta, deixando os liberais de São Paulo e Minas sozinhos na luta.
A revolta começou em São Paulo no final de maio de 1842, sob a liderança do brigadeiro Tobias de Aguiar, que dá nome à famosa rota em São Paulo hoje em dia. Em menos de um mês, as tropas paulistas foram derrotadas na Batalha de Venda Grande pelo Barão de Caxias. Os líderes paulistas da revolta fugiram, como no caso do senador Figueiro, ou foram presos, como no caso do ex-regente Padre Feijó. No Rio de Janeiro, a ação decisiva do governador ou presidente de província, Honório Hermeto Carneiro Leão, futuro Marquês de Paraná, não só impediu os poucos liberais fluminenses se revoltaram, como deu reforços importantíssimos para os legalistas de São Paulo e Minas Gerais. Na segunda província, o movimento havia estourado mais tarde, já em junho. São Paulo já havia sido derrotada a essa altura. Mesmo assim, os rebeldes tiveram sucessos iniciais sob o comando do Barão de Cocais, mas não conseguiram explorar elas. O barão era muito indeciso e preferiu ficar na defensiva. Teve diversas oportunidades de atacar a capital da província, Ouro Preto, mas preferiu adiar. E é assim que chegamos na batalha que deu início a esse episódio, com os liberais mineiros resistindo bravamente sob o comando de Teófilo Otoni na Batalha de Santa Luzia. A essa altura, o Barão de Cocais e sua família haviam desertado, um pouco antes da batalha, deixando os soldados sob o comando do então jovem deputado liberal, de novo, longe de ser um militar. Gostaria de dizer que a batalha foi épica e detalhá-la, mas o episódio já está ficando comprido, e isso seria, francamente, fugir da realidade. O principal comandante das forças legalistas era o Barão de Caxias, mas quem realmente ganhou a batalha foi seu irmão, José Joaquim Lima e Silva. O futuro conde de Tocantins ignorou as ordens de Caxias e atacou o rebelde antes da hora planejada por seu irmão, pegando-os de surpresa pelo flanco e vencendo a batalha decisivamente. Os liberais foram derrotados em 3 meses de guerra. A verdade é que nunca tiveram chances. O apoio gaúcho nunca fora prometido, e se era mais uma hipótese. Os paulistas da comarca de Paraná preferiram dar apoio ao governo em troca da elevação da região para a província. E os liberais do Rio de Janeiro, como já dito, foram detidos pelo governador da província, Marquês de Paraná, antes mesmo de iniciarem sua minúscula rebelião. O sucesso das armas foi replicado nas urnas meses depois. Os regressistas ganharam imensa maioria no parlamento. Como não poderiam? Tinham os juízes e a polícia na mão, e tinha acabado de destruir e aprisionar boa parte das lideranças liberais no Sudeste. Em suas memórias, o conselheiro conservador Pereira da Silva descreve que em diversas paróquias de São Paulo e Minas não houve um só eleitor liberal, e que os liberais do Norte e Nordeste se abstiveram de lançar candidatos em protesto pelo tratamento dado aos liberais presos na Revolução. Era a vitória do gabinete. Ou será que era? Com todas essas vitórias, era de se esperar que o governo aureliano ia bem, pois não ia. Ou melhor dizendo, não ia para Aureliano. Responsável por organizar o governo, ele e o Grupo Áulico tinham efetivamente perdido o poder para os regressistas dentro do gabinete, liderado pelo Visconde de Uruguai. Além disso, o irmão de Aureliano, Saturnino, conduzia mal a Guerra dos Farrapos no Rio Grande do Sul, minando seu prestígio pessoal. Pesava contra ele também a briga que travava contra seu próprio ministro, novamente, o Visconde de Uruguai, pelo controle da política na província do Rio de Janeiro, uma briga que estava francamente perdendo. A esse ponto, todos viam o inevitável se aproximando, e os regressistas se prepararam para o golpe final. Esse veio em janeiro de 1843, quando a nova Câmara Regressista estava prestes a assumir. A essa altura, Aureliano conduzia negociações com o embaixador inglês no Brasil sobre a política tarifária entre os dois países. Estava em litígio também a repressão dos ingleses ao comércio de escravos, mas o foco era o primeiro problema. O Brasil não podia subir suas tarifas com o Reino Unido. Os regressistas, protecionistas, acusaram Aureliano de não defender os interesses brasileiros frente aos ingleses e começaram a desferir ataques violentos contra o ministro. Nas palavras de um dos principais jornalistas conservadores da época, o deputado Justiniano José da Rocha, o ministério deveria morrer imediatamente. Vendo a direção do gabinete escapando de suas mãos e acumulando derrotas pessoais, Aureliano decidiu renunciar ao invés de reorganizar o gabinete ou pedir a dissolução da Câmara. Junto a Aureliano,
caíram os regressistas que estavam no gabinete. Dom Pedro não aceitaria a renúncia de Aureliano Isolado, queria jogar o gabinete inteiro no lixo e começar do zero. Isso não importou muito para os regressistas, afinal, o substituto de Aureliano seria um dos principais líderes do partido, Honório Hermeto Carneiro Leão, o Marquês de Paraná. A história do gabinete montado para o Paraná é uma para o próximo episódio. Te espero lá!